Vamos agora para a próxima etapa. A etapa 3 é uma leitura de um texto informativo, tá? Texto informativo é texto que nos informa sobre algo. Então, são assuntos reais, assuntos que existem de verdade, que já aconteceram, que está acontecendo ou que vai acontecer, tá? Então, não é nada inventado, são notícias, fatos, curiosidades, ok? E a finalidade dos textos informativos é nos informar sobre algo, tá? Então, aqui nesse texto 1, observe as principais informações desse texto. Então, vamos lá. Consequência dos incêndios. As queimadas causam mudanças drásticas no ambiente. Isso significa que mesmo os animais que sobreviverem podem sofrer com a escassez de alimentos. Outros vão encontrar dificuldade para se esconder de predadores, pela falta de vegetação. O Centro de Pesquisa do Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, indica que a região pode levar até 30 anos para se recuperar completamente. Então, vamos lá. Aqui nós temos o título, ó, Consequência dos incêndios. O título antecipa o assunto do texto, as consequências dos incêndios no Pantanal. O título, geralmente, ele é sempre o que chama atenção. Então, ele é com uma letra diferente, com uma cor diferente e um tamanho diferente também, tá? Geralmente, ele fica no centro, tá? Então, no meio da folha é o título, certo? Aí nós temos aqui, ó, animais, falta de vegetação. O que são essas duas palavrinhas? É o que a gente chama de palavra-chave, tá? Então, o texto revela que os animais e a vegetação foram as principais vítimas dessas queimadas. Então, se a gente lê, a gente vai ver o resumo que fala. Então, esse texto fala sobre o quê? Sobre os animais e a falta de vegetação, tá bom? Então, são os principais assuntos, tá? Então, a gente chama de palavras-chave. Então, esse texto está querendo dizer que os animais que conseguem sobreviver a essas queimadas ainda passam muita dificuldade, porque eles não têm alimento, eles não têm água e não têm também lugar para se esconderem, devido à falta de vegetação, né? Muitos animais se escondem nas matas dos predadores. E sem essa mata, eles ficam lá, eles ficam visíveis, né? Então, eles correm muito risco, certo? Agora é a sua vez. Então, vamos ler esse textinho aqui. Efeito fuligem, tá vendo? Ó, está no centro, ó. Está com um tamanho diferente, com uma cor diferente, que é para chamar atenção. É o texto, é o título que vai antecipar o assunto. Então, eu sei que o texto que eu vou ler agora falará sobre a fuligem, tá? Sobre o efeito da fuligem. Então, vamos lá. O clima influencia no fogo. Por outro lado, o fogo também interfere no clima. Há uma modificação da paisagem provocada pela fumaça. O fogo na floresta ainda altera o ciclo da água, porque acelera a evaporação e a formação de nuvens. Além disso, as queimadas e os incêndios florestais emitem toneladas de poluentes para a atmosfera e pioram o efeito estufa. Um dos ingredientes dessa poluição são as minúsculas partículas de material queimado que são jogadas no ar e que respiramos. Essa fuligem tem a capacidade de gerar muitos problemas de saúde, principalmente em crianças e idosos. Então, as autoras desse texto são a Renata Libonati e a Letícia Couto Garcia, tá? Foi um texto adaptado, ele foi um pouquinho modificado para colocar aqui, certo? Então, o que está falando aqui? Está falando que o fogo influencia tudo, tá? Ele influencia o clima, e o clima também influencia o fogo, porque se o clima está seco, vai favorecer o fogo, né? Só que se tem muito fogo, se acontece o fogo, o que vai acontecer? Vai influenciar
na temperatura também, que vai aquecer, né? Vai esquentar a temperatura, vai subir. Também altera o ciclo da água, porque com muito calor, a água que tem lá, né? Ela vai evaporar muito mais rápido. Sem contar nos gases, né? Poluentes, que vai subindo lá para a nossa atmosfera, causando o efeito estufa. Lembra aquele buraquinho na camada de ozônio, que faz com que os raios do sol entrem, né, de forma mais forte e sempre fazendo com que o nosso planeta aqueça mais e mais, tá? E uma dessas causas aí, dessas queimadas, são esses pedacinhos, parece papel, tá? Parece papel queimado, bem pequenininho assim, que fica voando, assim, fica no ar, né? Geralmente nós temos épocas para isso. Então, nós aqui em Rio Preto também temos umas épocas aí de queimadas, em que o nosso quintal fica cheio dessa fuligem. Então, quando a gente pega o papelzinho, ele se desfaz, esse pedacinho, porque ele foi muito queimado, né? Então, a hora que a gente pega, assim, a hora que a gente mexe nele, ele vira um pozinho. E ele faz muito mal para a nossa respiração, porque o tempo fica mais seco, né? Principalmente nas crianças e nos idosos. Vamos para as perguntas. O título dá a você alguma pista sobre o assunto principal do texto? Então, olhando o título, efeito fuligem. Você já ouviu falar sobre isso? Efeito fuligem? Segundo as autoras, o fogo também interfere no clima. De que maneira que esse fogo interfere no clima? O que é fuligem? Então, aqui está pedindo para circular no texto o trecho que descreve essa resposta. Como vocês não têm o texto aí em mãos, nós vamos pedir também por vídeo, tá bom? O efeito fuligem é uma das consequências das queimadas. Aqui também está pedindo para circular no texto o trecho que justifica essa resposta. Então, vocês não vão circular, vocês não precisam imprimir, tá? Vocês vão responder essas 4 perguntinhas aqui em forma de vídeo, tá? Então, vamos gravar um vídeo respondendo essas quatro perguntinhas. E essas 2 últimas, vocês podem ler o trecho que descreve e que justifica a resposta dessas perguntinhas, certo?